Dabamaru se tornou o ninja mais forte de seu clã aos 16 anos. Suas habilidades, combinadas com sua aparência fria e calma, o tornaram quase imortal. Mas um dia, enquanto realizava outra missão, Gabamaru é traído por seus companheiros e é capturado, resultando no castigo final, a morte. Eles escolheram acabar com isso cortando sua cabeça. O carrasco levanta a lâmina, perguntando sobre suas últimas palavras, mas não tem nenhuma. O carrasco então dá um poderoso golpe, mas nada acontece. Ele continua tentando e tentando, mas a lâmina se parte em duas antes de cortar o pescoço de Gabamaru. Todos ao redor não podem acreditar em seus olhos, mas Gabamaru só consegue pensar porque ele não pode simplesmente morrer. Mais tarde, à noite, ele recebe a visita de Sogi. Ela é uma inspetora que quer entender a vida dele e por que a lâmina não conseguiu matá-lo. Eles falam sobre seu passado e seu clã. Ela quer saber se ele não morreu porque está apegado à vida, mas Gabamaru não tem nenhum apego. Ele veio do clã ninja onde todos são ensinados a matar desde o momento em que nascem. Eles passam por um treinamento doloroso e mortal, mas aqueles que sobrevivem acabam desenvolvendo corpos sobre-humanos. Ela fica curiosa e pergunta se ele pode lhe mostrar ninjutsu, mas ele simplesmente se recusa. No dia seguinte, decidem usar outro método de execução, a queima. Um erro. As chamas lhe darão uma dor inimaginável, destruindo sua pele, músculos e, no final, seus ossos. Mas mais uma vez, Gabamaru ainda está vivo. Seu corpo mal está ferido. Sogi pergunta se ele está tentando resistir, mas ele afirma que não. Suas tentativas são apenas coxo. Ela tenta entrar mais em seu passado, perguntando sobre sua família. Ele explica que seus pais foram mortos pelo líder do clã quando ele ainda era um bebê, mas não sabe o porquê e não se importa com isso. Quando perguntado sobre seus sonhos, ele não tinha nenhum. Ele apenas matou pessoas e completou suas missões como ninja. Ele não vê nenhum valor na vida. Ele cresceu aprendendo a matar sem demonstrar emoção. Sogi então pergunta como ele foi pego e por quê. Ele explica que tentou deixar de ser um ninja, e o líder do clã permitiu se ele completasse uma última missão. Mas aquela missão era apenas uma armadilha para seus companheiros traí-lo e pegá-lo. Depois de todas as tentativas frustradas, os carrascos decidem usar seu método mais cruel. Eles vão separá-lo puxando seus membros. Eles vão amarrá-lo com cordas e usar um pouco de força de touro para puxá-lo ao meio. Os animais começam a se mover, esticando as cordas até atingir o máximo, e na fração de segundo seguinte, puxa os animais para trás, desabando na frente de Gabamaru. Mais uma vez, eles falharam em matá-lo. Ninguém pode acreditar, nem ele. Por que nada funciona nele? Por que ele não pode simplesmente morrer? E é aí que Sogi percebe algo estranho. Gabamaru não tem vontade de viver, mas tentou deixar o clã. Ela não entende como ele, que não tem sonhos, quis sair do clã. Ele era o mais forte do clã, a ponto de se casar com a filha do cacique. Mas casar com ela era um pesadelo vivo. Ela era o oposto dele. Ela era despreocupada e ingênua. Ela não parecia alguém de seu clã. Ela virou a vida dele de cabeça para baixo e ele não conseguiu amá-la. Ela o importunava toda vez que ele chegava em casa para tirar os sapatos ao entrar, forçando-o a orar juntos, agradecer pela refeição e expressar gratidão por suas vidas. Para ele, estava vivendo um pesadelo. Ele sabia que se continuasse morando com ela, perderia sua natureza fria, e isso o faria fracassar nas missões. Então ele decidiu pedir ao líder do clã que se divorciasse e deixasse o clã. O líder aceitou sua decisão, mas Gabamaru tinha que fazer uma última missão, e foi quando eles armaram a armadilha e o capturaram. Ele foi traído e percebeu que não poderia escapar da aldeia porque eles o encontrariam. Então ele decidiu desistir e aceitou seu destino. Mais tarde, à noite, Sogi é abordado por um guarda. Ele disse a ela para não se aproximar muito de Gabamaru, pois ele é perigoso. Ele é um monstro que matou 20 homens quando eles vieram prendê-lo. Ele também menciona os rumores de que todos os ninjas de seu clã são imortais porque beberam o elixir da vida. Ela se assusta ao ouvir sobre o elixir, mas começa a suspeitar ainda mais de Gabamaru. Ele alegou ser alguém que está vazio, alguém que não derrama lágrimas ou sangue, alguém que quer ser morto. Mas ele reagiu quando tentaram capturá-lo, e ela sabe que ele tem resistido às tentativas de execução. Ao mesmo tempo, Gabamaru começa a pensar nas palavras dela. Por que ele está resistindo a algo que está pedindo? Quando ele estava prestes a ser decapitado, ele usou seu poder para quebrar a lâmina. Quando tentaram queimá-lo na fogueira, ele usou seus poderes para sobreviver. E quando tentaram separá-lo, ele usou sua força para puxar os animais de volta. Algo dentro dele está ativando suas habilidades para impedi-lo de morrer. Mas ele promete que amanhã seria seu último dia. Eles derramam óleo fervente em cima dele, queimando seu corpo, mas ele simplesmente sai andando sem nenhum ferimento. Ele estava com os olhos arregalados e incrédulo. Por que ele não pode simplesmente morrer? Por que ele está resistindo tanto? Ele deveria estar vazio. Do que ele se arrepende tanto que o impede de morrer? Mas o investigador teve o suficiente. Ela já sabia a resposta. Os guardas o levam para o subsolo, onde ele encontra Sogi novamente, mas desta vez ela tem uma katana ao lado dela. Ela é uma decapitadora do Siman Clan.
Gabamaru fica chocado ao reconhecer rapidamente o clã dela, que é famoso por ser o melhor executor. Os olhos de Gabamaru se arregalam quando ele sente que ela pode facilmente cortar sua cabeça e a reconhece como verdadeira. Ele começa a entrar em pânico e quebra as algemas em um piscar de olhos. Sog aparece atrás dele e brande sua espada. Ele se esquiva por instinto, e ela vem para cima dele novamente. Ele se esquiva novamente e percebe que não quer morrer. Ela explica que ele está mentindo para si mesmo o tempo todo. Ele afirmou que aceitou a morte, mas tem um motivo para mantê-lo vivo: sua esposa. Ele disse que a odiava, mas não. Ele já foi vazio, mas sua esposa o mudou. Ele contou a ela sobre todas as coisas que odiava em sua esposa, mas, na verdade, essas são as coisas que ele mais valoriza. Ele fica furioso e a ataca. Seus intensos olhos ardentes confirmam a Sog que ela estava certa. Ele grita para ela calar a boca e ataca ela, dizendo que ele é oco. Mas as lembranças de sua esposa inundam sua mente, dizendo-lhe que ele não está vazio. Ela é a única que acreditava que ele era gentil e não um assassino implacável. Ele não acreditou nas palavras dela, mas explica que ela sabe disso porque ele era a única pessoa capaz de olhar para o rosto dela. Em seu clã, as mulheres são vistas apenas como algo que pode gerar um herdeiro, mas ela queria viver uma vida normal. Então seu pai decidiu queimar seu rosto para que ela não tivesse direito a isso. Apesar disso, ela nunca desistiu de seu sonho e quer viver uma vida normal com ele. Ele não se convenceu e ela lhe deu um beijinho, fazendo-o corar e perceber que não estava realmente vazio. De volta à luta, ele balança sua espada, gritando que é um monstro sem coração. Mas, no fundo, ele fica pensando em como entrou nisso. Ele sempre voltava para casa coberto de sangue e ferimentos, e ela cuidava dele com um sorriso no rosto. E com o tempo, decidiu que tinha que mudar. Ela merecia coisa melhor, então ele planejou deixar de ser um ninja e viver uma vida normal. Mas foi quando ele foi traído. Ele finalmente percebeu que estava vivendo um sonho, e que seria impossível de realizar. Naquele momento, Sog puxa um pergaminho de perdão do Shogun. Ela revela que seus crimes serão perdoados e ele e sua esposa serão protegidos. Mas para isso, ele precisa completar uma missão. Ele deve viajar para uma ilha mística e competir com outros criminosos para recuperar o Elixir da Vida. Gabamaru fica surpreso com esta declaração. Ela explica que o Shogun enviou 5 grupos de busca para a ilha, mas nenhum voltou com vida. A única coisa que voltou foram seus cadáveres se transformando em flores. O Shogun ficou ainda mais obcecado em encontrar o Elixir da Vida e decidiu enviar sentenças criminais qualificadas para a ilha, e aquele que conseguir o Elixir será perdoado por todos os seus crimes. Ela também fala sobre sua esposa. Ela está segura, mas se isolou esperando que ele voltasse. Sog então pergunta a ele o que ele vai fazer: ir nessa missão e encontrar uma maneira de se reunir com sua esposa ou morrer aqui, agora. Os magistrados, frustrados com o absurdo, intervêm, alegando que vão arrancar as 2 cabeças. E Gabamaru, lembrando-se do doce sorriso inocente de sua esposa, toma sua decisão. Lágrimas escorrem de seu rosto e ele pergunta a Sog se ela ainda quer ver seu ninjutsu. E no segundo seguinte, seu corpo fica coberto pelas chamas, queimando a todos. Depois de pular da pilha de cadáveres em chamas, Gabamaru diz a si mesmo que encontrará o Elixir e promete a si mesmo que